E aí, bando de loucos, tudo bom? Hoje nós estamos dando a oportunidade para nós mesmos de voltar à história do Corinthians. Estamos aqui com a Dilinha, nossa convidada, e ela vai participar com a gente porque o nosso assunto hoje é goleiro. Isso mesmo. No atual momento da história do Corinthians, o goleiro tem sido fundamental. A maior estrela hoje do time do Corinthians é o nosso goleiro, o Cássio. Mas isso não acontece só de agora não, nós já tivemos grandes goleiros. Se a gente for voltar, a gente vai ter Ronaldo, né? Dida, Tobias, o próprio Leão que defendeu o Corinthians, Gilmar dos Santos, considerado um dos maiores goleiros do mundo. Mas se a gente voltar lá atrás, nós vamos encontrar o primeiro ídolo debaixo dos três paus, chamado Tufi. Nós vamos falar um pouquinho do Tufi, mas antes de falarmos do Tufi, a gente vai apresentar a Dilinha, que é a nossa convidada de hoje, como a filha do Tufi. É isso? Tufi, de outro Tufi. Porém, não o Tufi que defendeu o gol do Corinthians, mas o Tufi que leva o nome de Tufi por causa do Tufi goleiro. Conta pra nós, Dilinha, um pouquinho dessa história aí. Então, eu vivi sempre no meio do esporte, né? Na minha casa sempre teve muito esporte. Meu pai foi jogador até profissional, ele gostava muito do futebol. E eu me lembro, assim, nos idos de, 65, 66, 67, eu morava na rua São Paulo e minha casa era pequena. Então, mas meu pai, ele consertava a rádio, televisão, quem é de São Joaquim, né? Quem da região também. Sabia que ele consertava a rádio, televisão, ele tinha essas coisas, ele montava, né? Tinha aqueles esquemas, fazia a gente pôr aquelas válvulas compridas ali, ajudar e montar e tudo. Então sempre tinha a rádio lá em casa, um na sala e outro lá no fundo. Por quê? A história começa com ele e meu avô, né? O meu avô, meu pai é São Paulino, meu avô corintiano, mas o que aconteceu? O meu avô chegou do Líbano e lá era na época era muita desavença, muito desentendimento entre os homens, aquela brigaiada. Ele chegou aqui até com o olho assim, foi baleado, facada na barriga, muita briga. E uma noite, ele foi morar em São Paulo, os patrícios chamaram ele para uma noite que aqui é só homem. Vai dizer homem e tal, e meu avô falou, nossa, vai ter briga hoje lá. Então eu vou até preparado, porque hoje vai ter briga. Porque eu sabia que no Líbano era assim, onde ele morava, na aldeia onde ele ficava lá, e saiu com os patriotas, os primos dele, né? Quando chegou, era no Canindé. No Canindé, sim. Era um jogo do Corinthians e Portuguesa. Portuguesa, o Canindé é o estádio. Uma noite lá. E meu avô foi despreparado, não sabia o que ia acontecer. Quando ele chegou lá, aquele monte de homem, não tinha mulher mesmo. Ele não conhecia o futebol? Não conhecia. Aí explicaram pra ele e ele ficou assim, alucinado ao entender que aquele monte de homem no campo lutando, correndo, era pra colocar a bola lá debaixo do gol. Sim, sim. Mas ele ficou apaixonado, ele levantava, disse que ele vibrava, e aquela gritaria dele e tudo mais. O que aconteceu foi que essa paixão dele foi, acho que eu não sei o que é que... Instantânea. Mas eu não sei o que é que o Corinthians tem. Ele tem alguma coisa assim meio que diferente, eu acho, porque fazer uma pessoa assim, de outro país, um homem simples, um libanês, chegar e se apaixonar daquela maneira pelo futebol e pelo Corinthians, né? Eu acho que o time já carrega aí um astral, alguma coisa bem diferente, né? Com certeza, né? gente, é perceptível isso. E aí ele falou naquela noite, ele falou assim, a próxima filho meu vai ser homem, vai chamar Tufi, porque o goleiro daquela noite do Corinthians era o Tufi. Era o Tufi. Nós vamos falar no final do vídeo que a gente vai falar um pouquinho do Tufi. E o que aconteceu? Realmente, meu pai nasceu em 1919, em setembro de 19. Esse jogo deve ter sido lá em 1918, talvez, sim, né? Sim. E em 19 meu pai nasceu. Não deu outra. Nasceu lá na Casimiro de Abreu, em São Paulo. E nasceu meu avô de plano. Tufi, vai chamar Tufi, e vai ser corintiano e tal. Porém não foi bem assim. Meu
pai ficou apaixonado pelo futebol, certamente meu avô apresentou, né? Mas ele, não sei o que aconteceu, se apaixonou pelo São Paulo. São Paulino roxo. Quem conhece meu pai, conhece meu pai, sabia, né? Mas meu pai era mais comedido, tinha que ser mais comedido, porque meu avô não tinha censura, ele era um corintiano, assim, alucinado. E quando tinha jogo, por exemplo, do São Paulo e Corinthians, né, em casa, minha mãe falava assim pro meu pai, ó, fica na sala quieto. Se o Corinthians fizer gol, teu pai mais velho, ele pode festejar aqui na varanda, aqui no fundo. Porque onde ele ficava fazendo tarrafa, tinha uma jabuticabeira, ele ficava ali fazendo tarrafa. Então o seu pai pode comemorar. Você não. Se o São Paulo fizer gol, você não fala nada. Você não pode provocar seu pai. Seu pai tem idade. Então, São Paulo vinha, fazia um gol, aí o São Paulo fazia outro, meu pai sapateava assim, que era chão de madeira, não podia pular, né? Minha mãe só olhava pra ele assim. Eu sempre no meio disso. Só tinha clássico, que eu me lembro, no domingo. Não lembro de ter clássico meio de semana, assim, não lembro disso. Mas enfim, os domingos lá em casa era essa festa, né, de futebol e tudo, né. Só se unia quando o São Paulo jogava. Sim, entendi. E meu avô também no domingo, quando o Pelé entrava em campo, meu Deus do céu. Ah, tá, é verdade. Acho que ele tinha um tique com o Pelé. Pavor do Pelé. Não gostava do Pelé. Ao mesmo tempo que ele ficava olhando, ele não perdia as jogadas do Pelé, ele não perdia, ele ficava olhando. Mas quando o Pelé entrava em campo, ele falava, pelo amor de Deus, tira esse. Ele vai acabar com nós tudo, tira ele. Mas não tinha jeito, o Pelé fazia coisas lindíssimas, sem dúvida, né? Eu criança, eu ficava na sala vendo aquilo. De certa forma ele judiava do Corinthians, né? Porque bom, de todo mundo, né? De todo mundo, né? De todos os clubes. É uma coisa, você sabia que o Pelé pegava a bola, não tinha o que fazer muito mais, ele ia e fazia mesmo. E tem uma passagem de um jogo, como que é? Que ele, depois no outro dia... Ele... Não, é porque assim, quando o Corinthians perdia, ele morava na casa do meu tio Antônio Barquete, tá, lá do Expresso em Sapucaí, né? Então acabava o jogo, ele ia pra lá sempre. E no meio da rua, o povo provocava. Sabia que ele era corintiano, nossa, fanático. Ele sempre de a calça, a camisa e paletó, e o guarda-chuva pendurado com chapéu. Ele sempre saía assim. E o povo provocava ele, seu Barquete, o Corinthians, você que virou Corinthians. Ele pegava o guarda-chuva, ele ficava bravo, meu pai tinha que interferir nessas confusões dele, era uma coisa, né? E sempre ele passando por isso. Um dia eu me lembro que lá em casa, já chegou a televisão, né? Aí chegou a televisão. A televisão chegou, acho que em casa, chegou em 67, acho que foi isso, né? Deve ter sido. E ele assistiu um jogo. Eu me lembro que o Rivelino fez um jogo do meio do campo, assim, um gol no meio do campo, e foi uma coisa linda, né? Era Santos e Corinthians. Se não me engano, era isso. E o outro jogador também, acho que fez de carrinho, não sei, foi comentário isso. Foram 2 gols belíssimos. Ele ficou muito feliz, porque ele achava que aquilo era pra ele, né? Ele ficou muito feliz. Mas, eu acho que o Corinthians fez 3 e o outro time fez 5. O Corinthians fez, foi muito bonito, ele ficou muito feliz. E na rua, claro, né? Os São Paulinos, os Santistas, sempre de plantão ali, né? Perto do Bar do Guinite, aquela região do Bar Central ali, onde ele passava, pela Rua 15, já estavam provocando ele, né? Aí, aquele dia, eles falaram pra ele assim, e aí, seu Barquete? E o jogo? Ah, belezinha! O Rivelino fez gol no meio do campo, não sei quem que era o outro que fez também, foi uma belezinha. Aí falou assim, quanto ficou? Ele falou, fez 2, Corinthians. Ele falou, mas o outro time? Não interessa. Não interessa. Não bastava pra ele. Não interessa. O show ali que foi feito pelo Corinthians. Fantástico. Mas nem por isso ele nunca falou mal. Porque eu acho que não jogou bem. Porque eu nunca vi um torcedor como meu avô. Porque eu vejo hoje na televisão, quando o time perde, eles criticam o técnico, criticam, até o massagista sobe pra todo mundo, pro goleiro e tal, falando mal do próprio time. Tá. Eu nunca vi isso do meu avô. Corinthians perdia,
perdia, ele ficava nervoso com ele, né? Sim. Porque acho que ele não tinha torcido direito, enfim. Mas o Corinthians era sagrado, entendeu? Que maravilha. Maravilha, era uma coisa linda. E ele teve várias cenas assim, de ficar bem brava com o povo. Tá, entendi. Defendendo o time dele. Nunca que eu ouvisse ele falar, porque o técnico não foi bom, porque esse é porcaria, porque falava assim, né, meio árabe. Esse time foi porcaria, o goleiro, nunca. Sempre o time dele era bom. O outro que não prestava. Esse não presta, olha lá. O meu avô ainda, dos dotes dele, né, de esportista, ele trouxe isso pra gente, porque a partir dele com o Corinthians, meu pai virou jogador. Meu tio Antônio gostava muito também de futebol, gostava de esporte e tal, mas meu avô era músico. Ah, sim. E parece que ele, quando chegou em São Paulo, ele ganhava dinheiro com isso. O que eu ouvi, parece que meu pai falar, era isso, que ele ganhava dinheiro. E ele trouxe do Líbano com ele essa flauta aqui, olha. Ah, que maravilha. Ele ia lá para os campos, na beira dos campos, e nas festividades ele tocava essa flauta, né? Isso eu ouvi bastante. Quando ele ia Ele ia nos eventos, ele tocava a flauta. Essa é uma flauta lá do Líbano. Ele chegou, meu pai... Todinho artesanal, né? Era de bambu, tá vendo? Bambu. Interessante que eu não sei que linha que é essa aqui, mas ela é original, olha, tá vendo? Maravilha. Ela é original. E isso ele trouxe pra gente, né? Tanto quanto o esporte como a música, porque eu gosto muito de música, minha família gosta muito de música, né? Então você vê as influências que a gente vai recebendo, né? Ah, sim. E ele influenciou seu pai no futebol, apesar de não ter conseguido, né, fazer ele virar um corintiano. O Tufi, pai dela, era São Paulino. Aqui na nossa cidade, muito conhecido, uma pessoa muito querida, muito amada. Ele só não era mais amado porque ele era juiz de futebol também. No fim da carreira, quando ele parou de jogar bola, né? Aí ele deu trabalho. Ele foi juiz. Então o juiz não é muito amado, mas o Tufi era muito amado por nós todos. Não, ele podia, ele até apitava bem. Você não podia encostar no amigo dele predileto, né? O Enio Batistucci era o amigo dele predileto, né? Também era veterano e tal. Era mais novo que ele. Se fizesse falta no Enio, não podia olhar feio pro Enio, não é questão de encostar, ele já expulsava. Mas o interessante disso, porque meu pai ele faleceu com 84 anos. E ele jogou futebol, eu acho que até os 81, 82. Mas a gente tinha muito medo dele correr na quadra, se machucar. Imagina, né, ele já morreu, o papai tem 20 anos, né, que faleceu. A gente tinha muito receio dele se machucar na quadra. Minha mãe ficava nervosa com ele. Chegava aqui, tudo sujo, com chuteira, cabelo tudo branco, né? Ela tinha muita idade. E minha mãe ficava nervosa. Se você quebrar uma perna, como é que faz? Como é que vai ser isso? E virava uma discussão em casa. Eu chegava cansada, eu falei, papai, por favor, vai. Maneira esse negócio de jogo. Você já jogou tanto, já foi profissional, já jogou, acho que no Batatais, parece que no... Ferroviária. Outros times. Falei, você já jogou tanto? Agora dá uma paradinha aí, porque assim minha mãe fica mais sossegada, né? Ela calma um pouco tudo, né? E aí ele pensou e falou assim, tá bom. Já que tá virando isso dentro de casa, eu vou dar uma parada, então eu não vou mais jogar futebol. Falei, de vez em quando só entro numa quadra, mas para de jogar futebol, né? Falei, não, eu não jogo mais. Eu não fiquei muito convencida não, mas ele falou que ia jogar mais, eu não vi mais ele chegar aqui de uniforme, né? Com camiseta listada, nem nada, tá tudo certo, né? Um certo dia, eu era procuradora do INSS e eu fazia região. E um dia eu fui fazer umas audiências lá em Morro Agudo. Tá. E ainda não tinha asfalto, era uma poeirona ainda, estava por dentro, ainda era terra. E eu vinha voltando e furou o pneu do meu carro. Falei, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não consigo, né? Eu sou muito pequenininha, como eu posso trocar esse pneu dos carros? Aí passou o pessoal lá do DR, o Zezão, passou assim, e eu fiz a cena, ele encostou o Fusca dele e veio, né? E falei, furou o pneu do meu carro, tudo, né? E aí ele foi lá no porta-malas do carro, tirar o pneu para trocar o pneu do carro. Eu estava assim assustada, falei, nossa, que poeira, eu estava cheio de processo no carro, fecha os vidros, tudo, né? E ele foi levantando, como é que tira isso aqui? Tinha um carpete assim, levantou o carpete, o pneu estava embaixo. Ele puxou o pneu, quando ele puxou o pneu, que eu olhei, camiseta, Atrás do short, futebol lá.
caneleira, meia, chuteira. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas não tava limpo, ele tava usando. Olha só. Tava usando. E eu fiquei pensando, o Zezão falando comigo do pneu, e aí quando eu olho, um apito. Mas gente, tinha até apito. O que meu pai tá fazendo com isso aqui dentro do carro? No meio daquela confusão toda de terra e tudo, eu falei, Jesus, meu pai tá jogando futebol, escondido. E eu fiquei intrigada, eu falei, mas gente, o que esse homem tá arrumando? Mas o que mais me intrigou mesmo é que tinha uma carteirinha assim, né? Com o cartão do Banespa, que era vermelhinho, e um outro Santander, que era um verde meio amarelado assim, né? No meio das roupas dele, 2 cartões de crédito. Eu falei, que pai esconde o cartão de crédito no meio da roupa de futebol? Eu não falei nada não. Acabamos de arrumar lá o pneu, o seu Zé me ajudou e eu vim embora pra casa. Quando é de noite ele chega aqui. Foi arrumar a televisão dele, foi jogar, lá ali no bar do seu Munif, tomar a cervejinha dele e voltou. Quando ele chegou aqui, falou, tudo bem, filho? Eu falei, tudo bem, pai. Como é que foi? Eu falei, foi bem. Ah, só que furou o pneu do meu carro. Eu falei, nossa, meu Deus. Furou o pneu. Pelo amor de Deus, cadê sua mãe? Eu falei, minha mãe tá lá, eu não vou falar. Então, pelo amor de Deus, não fala nada não. Não, eu não vou falar nada, mas me explica uma coisa. Eu vi aquele monte de coisa ali que você tá jogando futebol. O que é aqueles 2 cartões de crédito, tô fazendo de banco, tô fazendo no meio das suas traias de coisa, de roupa de futebol? Ele falou assim, então, porque agora eu tô mais apitando, né? Aquele cartão do Banespa é cartão vermelho. E o cartão do Bamerinos é o cartão amarelo, é pra dar cartão amarelo. Escondendo tudo isso, que paixão que ele tinha pelo futebol. Sem dúvida. Né? A vida inteira. Eu conheci o Tufi e, apesar das nossas idades ser bem diferentes, eu joguei nos veteranos um período aqui, né? O pessoal me deu essa força, até agradeço esse apoio que vocês me deram jogar no veterano. E joguei com teu pai. Ele já tinha a idade bem avançada, mas ele era firme, ele gostava de entrar, de participar, maravilha, é uma maravilha. O Ronaldo Flora me falou que jogou com meu pai. E a coisa era tão forte. E São Joaquim tinha uma forma não, mas o São Joaquim tinha uma base boa de esporte, de futebol. Sim, sempre teve eu não sei quem que foi que trouxe tudo pra cá. Porque uma vez meu pai jogou contra o Espigão. Jogou contra o próprio São Paulo Futebol Clube. Que veio na época que era... Vieram pra cá pra jogar aqui. Meu pai, eu não sei quanto ficou o jogo, mas meu pai, assim, se tivesse perdido, eu não sei. A alegria dele era muito grande. Foi um momento... Tem uma foto dele no final do jogo com o Diamante Negro, com o Leônidas da Silva. Veio jogar em São Joaquim. Olha a importância. Sem dúvida. Porque não tinha asfalto de lá até aqui naquela época, não é? Tremendamente difícil, Era difícil. O juiz era que é de Batatais e eles vieram jogar aqui contra o Espigão. Olha só a importância da nossa cidade, né? Expoente em tudo, né? Por quanta coisa boa, esporte, cultura. São Joaquim é uma cidade, eu acho tão abençoada. A beira da Anhanguera, acho muito boa a cidade. Eu fico muito feliz de bater esse papo aqui com a Dilinha, gostoso. A gente podia ficar aqui, né, Dilinha, uma noite contando sobre o teu avô, né, e o teu pai. E é muita alegria nossa participar disso aqui. Mas antes eu queria terminar nosso bate-papo com essa... Então esse momento aqui, para mim, Dilinha, é importantíssimo. Porque antes da gente terminar, eu queria uma coisa que você deu uma deixa para nós corintianos. Essa paixão repentina que quando a pessoa se aproxima do Corinthians, ele recebe essa energia. O vídeo anterior nós tivemos lá em Jardinópolis, e o pai do nosso convidado, o pai do Felipe, ele fez uma declaração mais ou menos como a do seu avô. A primeira vez que ele foi ao estádio foi para assistir um jogo de futebol que ele não tinha ele não torcia para ninguém, não tinha definido quem era o time dele ainda. Com 17, 18 anos, ele entrou no estádio do Palmeiras, o Parque Antártica, e falou, eu vou torcer para aquele de preto. Para aquele de preto e branco lá, aquele preto e branco é meu time. E era o Corinthians, e apaixonou-se, é corintiano e conseguiu passar para toda a família. E essa energia que seu avô agora, pelas suas palavras, também adquiriu, né, com forma imensas, porque ele era um corintiano maravilhoso, um corintiano assim, apaixonadíssimo.
a oportunidade que você nos dá para refletir sobre o porquê que somos corintianos. Somos corintianos porque o Corinthians tem essa energia. Então nós vamos hoje agradecer, né, ao término desse vídeo, para o Tufi goleiro, tá? Que realmente defendeu, foi tricampeão paulista, né? No período em que ele teve no Corinthians, ele ganhou 3 títulos paulistas, que era um baita de um campeonato, Dirinha. Era disputas imensas mesmo, e ele foi campeão por 3 vezes no Corinthians. E agradecer também ao seu Antônio Barquete e ao Tufi, pai dela. E não se esquecer também de agradecer você por essa oportunidade maravilhosa que você nos deu. Coisa mais boa. Obrigada, Marquinhos. Eu vou tirar um Vai Corinthians dela, vai. Vai Corinthians. Ó, apesar que você não é corintiano, né? Sou São Paulina, né? Não. Assim, mas enfim, não posso falar nada. São Paulo. Agora eu vou tirar dela aqui Uma homenagem ao meu avô? uma homenagem ao seu Tá, avô. vamos lá, né, homenagem ao Didi? meu avô. Que meu pai não fique bravo. É. Vai, Vai, Corinthians! Corinthians!